Fala, jovem, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Eduardo Neves e aqui eu te ajudo todo dia com um vídeo novo a você se tornar um especialista em Elastic Stack. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um acordo aqui. Já larga o like aqui, ó. Deixa o like aqui. Já também se inscreve no meu canal, aperta aí os botãozinhos aí de sininho, aquela parada toda, que hoje nós vamos conversar sobre coleta de logs. Jovem, nós vamos trocar uma ideia sobre a coleta de logs dentro do Kubernetes, só que a gente vai usar aqui o Firebit da Elastic Stack. Bom, quando a gente está no mundo de Kubernetes, a gente tem alguns desafios. O primeiro desses desafios é que nossos pods, eles são efêmeros, então eles não vão ficar vivos o tempo todo, não vão ficar com os logs guardados dentro deles, e a gente, quando tem algum problema, a gente precisa consultar os logs. Então, quando falamos de uma arquitetura de Kubernetes, é mais do que obrigatório que você tenha os seus logs todos centralizados em um único lugar, porque senão você vai acabar perdendo o log e seu processo de debug vai ficar muito difícil. Agora pensa comigo, um ambiente Kubernetes, diversos pods subindo, descendo, aquela coisa toda acontecendo, e você está com um problema. Como que você vai conseguir enxergar de verdade o que está acontecendo se você não tiver um centralizador de logs? Você vai ter muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça mesmo, para conseguir identificar o seu problema, tentando ali conectar nos pods, olhar os logs, enfim, isso acaba se tornando algo inviável, dependendo do tamanho do seu cluster. Eu diria que em qualquer cluster Kubernetes isso tem que se tornar, acaba se tornando, né, inviável. Bom, e para isso a gente tem a opção de usar o Firebit. A gente pode usar o Firebit para fazer a nossa coleta de logs e enviar esses logs para o Elastic. Mas para usar o Firebit, a gente tem que pensar em dois possíveis tipos de deploy que eu tenho quando eu escolho usar o Firebit. A gente tem o primeiro tipo de deploy, que é o deploy do tipo sidecar. Ou seja, eu tenho um container que está ali andando junto, né, como se fosse aquela motoca com aquele sidecar ali do lado, porque esse cara ele vai coletar os logs do container, do pod, na verdade. Só que aí a gente tem um problema. Problema não, a gente tem uma característica. Toda vez que eu subo um pod, eu subo junto dele, né, andando ao lado dele, o meu Firebit. Isso, dependendo da estrutura que você está, pode trazer algum tipo de problema, se as pessoas não estão tão acostumadas com containers. Então, muitas vezes essa não é a melhor opção. Ah, Eduardo, mas eu faço o quê? Eu coloco dentro do meu pod, eu já mando o Firebit dentro dele, então não preciso de sidecar, tá resolvido. Bom, quando você faz isso, você está quebrando um pouco aquele conceito do microserviço, né? O seu pod está fazendo mais do que um serviço ali, ele está fazendo um serviço que não é dele. A função dele é trabalhar única e exclusivamente para aquele serviço que é dele, que é o serviço de fazer o processo de carrinho de compra, fazer o processo de autenticação do usuário, ele tem que tocar esse processo. Então, por isso você tem a opção de botar um sidecar. Esse sidecar vai subir junto ali, vai montar ali a parte de logs do seu container, vai pegar os logs e vai fazer o envio desses logs. Essa é uma das opções. A outra opção que a gente tem de deploy, que é uma opção que eu acabo gostando muito, é a opção da gente acabar trabalhando com o Daemon Set. O Daemon Set ele vai subir no node do seu cluster Kubernetes, então se você tem 4 nodes, você vai ter 4 Daemon Sets, se você tem 10 nodes, você trabalhar com 10 Daemon Sets, e esse cara ele tem uma responsabilidade que é pegar todos os logs. Você pode colocar ele para pegar todos os logs que foram gerados dentro do seu cluster Kubernetes. Com isso, você acaba conseguindo abstrair a questão do log da aplicação. Ou seja, o teu desenvolvedor ele não vai mais só se preocupar com isso. Ele vai ter só que imprimir o log num determinado local, seja no stdout, stdr, ele vai ter que imprimir esse log lá. Você vai pegar esse log de lá e vai fazer o envio dele sem que o seu desenvolvedor tenha que trabalhar com nada. Isso fica transparente para o desenvolvedor. Mas aí a gente traz aqui para a gente essa carga, né, para a gente SRE, DevOps, essa carga de manter esse tipo de controle ali com o Firebit. O Firebit você pode usar ele para fazer isso, ele tem um processo de auto-discovery, então ele pode descobrir automaticamente os pods que tem no seu Kubernetes, descobrir tudo do seu Kubernetes e fazer a coleta disso tudo. Você pode setar ali na mão o que você quer que ele faça a coleta, mas como Daemon Set é legal a gente colocar ele para fazer toda a coleta de tudo, fazer o auto-discovery e acabar coletando tudo. Eu, quando vou configurar o Firebit no cluster Kubernetes, eu gosto de colocar um namespace específico. Eu separo um namespace só para o Firebit, então geralmente eu coloco ele num namespace chamado logs,
porque fica uma organização, tudo que está relativo a logs está dentro do meu namespace logs, então acaba ficando um pouco mais fácil de eu entender. E nessa arquitetura de coletar o log do Kubernetes, para onde você pode mandar esse log? Você tem algumas opções, né? No Firebit você tem a opção de mandar esse log direto para o Elasticsearch. Em mundos Kubernetes acaba sendo muito comum você enviar esse log para um Kafka da vida, então esse log pode passar por um Kafka e ficar ali num broker e alguém vir coletar esse log, ou você pode também mandar ele para um Redis, que também é um jeito de... Algumas dicas que eu dou quando você coloca o Firebit como o Daemon 7, por exemplo, até mesmo quando ele não está como Daemon 7, se ele tiver também como sidecar, também é interessante seguir essas dicas aqui. Quando eu estou trabalhando com Kafka ou com algum broker onde eu vou centralizar as coisas, eu gosto de colocar as coisas separadas por namespace, né? Então eu coloco assim o nome do tópico, né? Por exemplo, sei lá, Kubernetes São Paulo, aí eu coloco lá alguns tópicos como, por exemplo, produção, desenvolvimento, e aí eu pego o Kubernetes namespace e adiciono no tópico do Kafka. Então eu sei que aquilo é daquele Kubernetes namespace, daquele ambiente específico, dev ou prod, do meu Kubernetes XPTO da vida lá, e eu também posso fazer uma coisa que é, por exemplo, adicionar o nome do pod. O nome do pod não. O nome do pod eu viajei na maionese. O nome do pod acaba não sendo uma boa, porque senão você vai ter tópico demais no Kafka, vai virar uma bagunça. Mas o namespace é algo que eu acabo usando muito para fazer essa divisão. Outra coisa que também é importante você dar uma prestada de atenção é você pegar aquilo que você puder eliminar na origem, já fazer o processo de eliminar na origem e não mandar isso para frente, para que lá na frente a gente tem que tratar a eliminação disso, porque dependendo de onde tiver, a gente acabou gastando tráfego de rede, e aí não é uma boa gastar tráfego de rede, porque isso vai acabar custando aí um certo dinheiro, né? Então é bom prestar muita atenção nisso, para que a gente não acabe trafegando dados desnecessários, principalmente quando a gente está na nuvem, isso acaba tendo um custo muito grande, beleza? Então esses são alguns pontos que você tem que levar em consideração aqui, e essa é mais ou menos a ideia que você tem de Firebit. Sidecar, coloca ele ali também como Daemon 7, eu acabo preferindo o Daemon 7, mas a escolha acaba ficando para você aí, beleza? Já de novo, se inscreve, clica aqui no like, compartilha isso com alguém e manda um comentário aqui para nós, bora entender como que você roda o Firebit aí no seu cluster.